Bem-vindo ao Vectorworks Architect 2014. Nós acreditamos que a arte de projetar comanda todo o processo criativo e, para este fim, nós fornecemos a solução de software que irá ajudá-lo a expressar sua criatividade. Este ano você encontrará uma série de melhorias que irão ajudar a você e a sua equipe maximizar sua eficiência e balancear sua criatividade pessoal com a informação precisa do projeto. Vamos então explorar alguns dos avanços e novos recursos do Vectorworks Architect. Nós dividimos os novos recursos em diversas categorias, começando com viewports de seção. A primeira novidade é a criação de viewports de seção a partir de recortes cúbicos. Além de ser uma ferramenta de visualização, se tornou uma excelente interface a partir da qual cortes podem ser criados de forma rápida e precisa. Simplesmente gere um recorte cúbico como antes, movendo a face de corte desejada. Então clique com o botão direito na face do cubo. Você encontrará uma nova opção, Criar Viewport de seção. Você terá aqui os mesmos parâmetros de qualquer viewport de seção. Por exemplo, nós criamos esta linha de piso para incrementar o visual deste corte. Agora digamos que desejamos modificar o plano de corte desta seção. Ao escolher navegar de volta ao viewport, notará que existe uma nova opção, Mostrar com recorte cúbico. Isso levará de volta ao modelo, onde você poderá reposicionar o plano de corte e então selecionar Atualizar viewport de seção. E pronto! Uma outra melhoria aplicada ao viewport de seção é a possibilidade de planificar um viewport de seção de camada de projeto. Ao criar um viewport de seção em uma camada de projeto, você obterá os resultados esperados de uma seção 3D. Entretanto, existe uma nova opção de mostrar este viewport como uma imagem planificada. Assim, o seu viewport de seção aparecerá como se estivesse em uma camada de folha. Planificar viewports de seção em camadas de projeto possibilitam criar cortes mais detalhados também em camadas de projeto. Você poderá então usar estes viewports para gerar múltiplos tipos de desenhos, tais como cortes e detalhamentos de paredes. A planificação de viewports de seção de camadas de projeto também permite gerar diversas vistas do projeto em uma mesma camada. Você pode agora, por exemplo, realizar mudanças no modelo e ver estas mudanças refletirem nas diversas vistas simplesmente atualizando suas seções ao invés de ter que navegar por múltiplas camadas de folha. Estas melhorias em viewports de seção irão ajudá-lo a criar um fluxo de trabalho eficiente e intuitivo na modelagem e documentação de seus projetos. Você solicitou e nós ouvimos. As janelas agora podem ser criadas nas mais diferentes formas, algo anteriormente impossível sem a criação de geometrias personalizadas. Muitas novas formas foram adicionadas às configurações da ferramenta Janela. Estas novas formas incluem retângulos, semicírculos, ovais, semi-ovais, diamantes, hexágonos e octágonos. Além desta fantástica implementação, as janelas agora também podem mostrar seus rótulos de identificação em 3D, alinhados à superfície da parede onde estão inseridas. Isso ajudará a evitar a aplicação do rótulo em locais desconhecidos ou dentro da parede onde estão sendo inseridos. Junto com as novas configurações de janelas, nós também melhoramos a ferramenta de portas, adicionando a opção para incluir janelas nas folhas das portas. Múltiplas formas e configurações de posicionamento dos painéis oferecem a flexibilidade para criar diferentes tipos de painéis para qualquer projeto. A ferramenta de escada do Vectorworks Architect oferece diversas configurações para ajudá-lo a criar uma representação precisa de suas escadas. Muito solicitado por nossos usuários, agora você pode incluir uma terceira viga para escadas mais largas. Você também possui um maior controle sobre as setas indicativas de direção das escadas, permitindo adequar-se aos mais diferentes padrões. Adicionamos melhorias à ferramenta Parede para agilizar o processo de projeto interativo. Agora, quando você realoca paredes, elas retêm as junções de componentes. Assim, quer esteja movendo manualmente uma parede usando o comando mover, ou o comando matriz de duplicação, ou deslocando com as teclas de setas, as paredes continuarão unidas.
Nós melhoramos o comando telhado na versão 2014 com algumas novas capacidades que tornam mais fácil do que nunca o trabalho com faces de telhados e objetos telhados. Para começar, agora você pode editar a forma de um telhado usando o comando recortar superfície ou a ferramenta recorte. Uma vez editado, o objeto telhado permanece um objeto inteligente e retém suas propriedades. Você também pode controlar os parâmetros de bordas do telhado individualmente. Esta nova capacidade permite usar um único objeto telhado, onde anteriormente eram necessários diversos telhados para o mesmo resultado. Estas melhorias permitem a você adicionar claraboias, recursos para varandas e extensões, além de tornar a criação de objetos com vários telhados muito mais fácil de implementar. As melhorias da ferramenta de espaço do Vectorworks Architect 2014 permitem maior controle sobre a informação de seu projeto e como ela é apresentada. Uma primeira melhoria permite a você atribuir classes default a cada parte do objeto espaço, independente de qual a classe ativa no seu desenho, tornando a definição das classes de borda, do espaço em si e do rótulo do espaço mais fácil. A classificação desses objetos permite apresentar sua informação no modo que desejar para sua documentação e suas apresentações. Você também pode transferir as propriedades de seus espaços e dos rótulos dos espaços usando a ferramenta conta-gotas. Esta ferramenta permite obter as propriedades do rótulo, tais como tipo e formato, e então transferir estas propriedades para outros espaços usando o modo de descarregar atributos. Além de obter os atributos dos espaços, a ferramenta conta-gotas também permite mudar os ajustes ativos da paleta de atributos. Estas melhorias oferecem um fluxo de trabalho perfeito para a criação de espaços em seus documentos. No ano passado, nós introduzimos o objeto auto-híbrido. Este recurso cria uma representação em linhas escondidas de um objeto acima ou abaixo de um plano de corte em vista de planta. Este ano nós adicionamos novas opções para o objeto auto-híbrido para controlar o ângulo de suavização, linhas de intersecção e estilos tracejados, resultando em melhor representação e performance dos objetos. Por último, nós melhoramos algumas das nossas ferramentas de documentação para ajudá-lo a apresentar melhor seus projetos. No caso dos objetos de legenda, agora você pode controlar a numeração automática das legendas, assim como manter os espaços nas legendas, mesmo quando as referências são removidas do desenho. Por exemplo, se você remover uma legenda do desenho, você pode substituir o indicador NA não aplicável como uma nota personalizada. Então, quando você adicionar uma nova nota, esta será numerada automaticamente. Você também pode remover legendas não usadas clicando Remover intervalos. E o melhor de tudo, as legendas são renumeradas automaticamente. Melhorias aos marcadores dos viewports permitem a você selecionar o marcador default do marcador de seção antes do viewport de seção ser criado. Adicionalmente, os ajustes que você escolher permanecerão como default para qualquer viewport que você criar. Apesar de menos perceptível, este avanço melhora muito o processo de criação de viewports, tornando-o mais eficiente. E agora, algo para motivar ainda mais. Para a versão 2014, o OpenGL está passando por uma lista de melhorias que irão, sem dúvida, torná-lo o seu modo de apresentação preferido para modelagem direta. Este recurso não é um único objeto, comando ou ferramenta, mas sim uma coleção de mudanças que irão permitir que você permaneça em vista 3D OpenGL durante a modelagem e o desenho. Vamos dar uma olhada em alguma das melhorias. Primeiro, note que ao selecionar um objeto, todo o seu contorno é destacado e não apenas um retângulo ao redor. Também, ao deslocar um objeto na cena, note que a mesma não precisa ser inteiramente desenhada, mas apenas o objeto que foi deslocado. Graças ao nosso novo controle de oclusão, você não irá mais acidentalmente atrair o cursor em vértices que estão atrás do objeto visível. Note como eu posso selecionar facilmente objetos em qualquer lugar, dentro do seu contorno e não apenas pela borda. Se você possui o RenderWorks, observe o OpenGL com Gerar Sombras ativo.
Veja como as sombras são mais precisas e fluem melhor sobre a superfície do modelo. Aqui vamos trocar de camada ativa com a opção de camadas em Outras em meio tom. Uma vez mais, note como o modo de apresentação permanece em OpenGL, dispensando ter que mudar para Aramado. Aqui a imagem foi apresentada com um estilo diferente de OpenGL. No entanto, ao mudarmos para a ferramenta Caminhar através, o modo de apresentação irá mudar para OpenGL e permanecer assim, ou seja, não irá mudar para Aramado, resultando assim em uma interação mais clara e próxima entre o que você está vendo e fazendo. E apenas para reforçar isto, usaremos a ferramenta Recorte Cúbico e mudaremos o ângulo de visualização deste elemento. Veja como a vista permanece em OpenGL, novamente sem retornar para o Aramado. Neste segmento, vamos ver como o modelo é apresentado com a opção Desenhar bordas ligada. Muito mais limpa e suave. Eu também gostaria de destacar mais um benefício importante. Com estas melhorias na apresentação OpenGL, a modelação direta não é apenas divertida, mas toda a operação tornou-se mais suave e precisa. E finalmente, para encerrar, note a nova funcionalidade de Seleção Raio-X. Simplesmente usaremos a tecla B para explorar os esqueletos da edificação em Aramado, enquanto navega pelo projeto em OpenGL. Antes de finalizar esta parte, lembre-se de navegar usando estes dispositivos da 3D Connection, que operam muito bem. Vamos dar uma olhada na ferramenta Caminhar através. Ela recebeu alguns novos modos, assim como uma melhor interatividade devido ao novo display mais rápido, dando a você a capacidade de navegar mais precisamente ao redor e através de seu modelo. A barra de modos agora mostra os modos Caminhar, Olhar ao redor e Modo Elevador. Vamos ver o modo elevador primeiro. Vamos digitar uma altura e afastar a imagem um pouco. Então entrar com outros valores adicionais para determinar outros pontos de elevação. E agora, usando o modo elevador, nós podemos deslocar suavemente para cima e para baixo no espaço 3D. Agora vou trocar para o modo Olhar ao redor e podemos olhar para o projeto a partir de uma altura e posição fixa. Estes novos modos certamente irão tornar muito mais fácil e natural a definição de vistas personalizadas. No contínuo empenho de suportar o conceito de projetar em 3D, temos agora algumas novidades adicionadas à família de ferramentas de modelagem direta. A primeira é a Chanfrar Face. Começar com um simples cubo e no conjunto de ferramentas modelagem 3D, vamos selecionar Chanfrar Face. Primeiro vamos selecionar a face plana do topo como referência. Então, selecionar a face que desejamos modificar. Um novo item de interface indicará a direção do chanfro. Simplesmente arraste e solte. Para um ângulo preciso, você pode entrar valores no campo flutuante ao lado do cursor. A ferramenta Chanfrar Faces pode ser usada em sólidos das mais diversas formas, possibilitando a você liberar sua criatividade na edição de subtração de sólidos. Na sua forma mais simples, esta ferramenta o ajudará a explorar novas ideias de projeto através da deformação de sólidos. Vamos dar uma olhada neste estudo de massa e explorar algumas alternativas de design. Com o modo Faces Tangentes, você pode de forma rápida e direta puxar as diferentes faces das coberturas e explorar alternativas de design desta edificação, o que não era facilmente executado nas versões anteriores. Continuando na mesma veia de modelagem direta, nós temos a ferramenta de torção. Muitos exemplos podem ser encontrados tanto em projetos de paisagismo como em projetos de entretenimento, assim como naturalmente na arquitetura. Começando com um sólido, o processo envolve basicamente selecionar uma face base e então usar a dica visual do transferidor da ferramenta para indicar o resultado da quantidade de torção a ser aplicada. Você também pode torcer diversos objetos simultaneamente. Note que a barra de dados flutuante permite digitar o valor exato do ângulo da torção. Os resultados são os mais diversificados e surpreendentes, levando a modelagem direta a um nível superior. Neste grupo, vamos dar uma olhada na melhoria das cotas. Primeiro, vamos ver a aplicação de cotas em objetos dentro de grupos, símbolos e plugins.
Vamos usar este projeto de um museu como exemplo. Estas portas são objetos plugins. Veja como agora eu posso cotar seus componentes individuais. E agora vou selecionar este grupo de objetos e uma vez mais eu posso cotar diretamente um objeto individual sem ter que entrar no grupo. E finalmente símbolos também podem ser cotados. Agora vamos ver o suporte de deslocamento de textos em cotas inclinadas. Vamos para uma outra planta e aproximar desta parede inclinada. Note que, ao adicionar esta cota inclinada, o seu texto pode ser reposicionado à vontade. Pode parecer algo muito simples, mas certamente é algo muito solicitado pelos usuários. Indo adiante, vamos ver agora a consolidação de cotas e cotas sequenciais. Aqui temos outra grande adição à ferramenta de cotas. Primeiro, na paleta Info de objetos, não há mais distinção entre cotas e cotas sequenciais. Todas agora são simplesmente cotas. O ganho de funcionalidade começa quando clicamos com o botão direito sobre uma cota, que permite agora adicionar ou remover novas cotas às sequências. Aqui está mais uma melhoria na parte de cotas. Medições de projeto em viewports de camada de folha. Dê uma olhada nesta camada de folha. Temos alguns viewports em diferentes escalas. Observe como a ferramenta de fita métrica reconhece a escala do viewport. A medição de toda a lateral deste prédio está medindo aproximadamente 51 metros, e este espaço interno aqui mede aproximadamente 5 metros. Neste detalhe do banheiro para deficientes, temos esta medida com 1,5 m. E finalmente, vamos checar este detalhe ampliado da parede. Em resumo, a ferramenta fita métrica está muito mais inteligente, tornando a revisão de desenhos muito mais fácil. Nesta seção, nós agrupamos diversas melhorias e novos recursos dentro da categoria de melhoria de eficiência. Vamos dar uma olhada. Nas prévias e mudanças aplicadas ao seu projeto, nós temos 3 melhorias. Primeiro, na ferramenta de espelho, que possui opções de prévia similares à ferramenta de rotação. Agora, na versão 2014, ao espelhar um objeto tanto em 2D como 3D, as geometrias selecionadas são pré-visualizadas em tempo real, para que você possa ver exatamente quais serão os resultados obtidos com precisão total. Agora vamos ver algumas melhorias na formatação de textos. Nas versões anteriores, você usava tentativa e erro para ter uma ideia dos resultados dos ajustes de fontes e estilos. Agora, a janela de diálogo de formatação de texto foi expandida, mostrando o resultado da fonte, tamanho e estilos selecionados. Adivinhar resultados? Nunca mais. Neste segmento, vamos ver como os ajustes de opacidade foram melhorados. Agora você não precisa mais ficar entrando e saindo da janela de diálogo de opacidade para acertar o ajuste final. Simplesmente use o botão deslizante de opacidade e clique o botão de prévia para ver os novos ajustes. Gostou do resultado? Basta clicar OK e pronto. Neste grupo veremos alguns avanços nas capacidades de desenho e edição. Vamos primeiro checar a ferramenta Remodelar. Há um novo modo na barra de modos. Vamos ver como podemos usá-lo. Vamos pegar um dos lados deste hexágono e vou esticá-lo. Note como o objeto mantém sua forma nas outras laterais. Vamos agora dar uma olhada em simples retângulos. Desenhamos a forma facilmente e ao puxar um dos cantos, o retângulo é transformado automaticamente em um polígono. Prosseguindo, vamos ver como definir um ponto datum na versão 2014. Alguma vez você já precisou saber a distância que um ponto está de outro objeto e desenhar um elemento a partir desse ponto? Bem, agora é simplesmente uma questão de definir um datum e, usando a barra de dados flutuante, arrastar dinamicamente um ponto de partida ou entrar as dimensões exatas e pronto. A ferramenta Dividir agora possui um novo modo que permite cortar seletivamente objetos tanto em 2D como em 3D. Vamos ver como ela se comporta em 2D. Aqui apenas alguns dos objetos foram selecionados. Observe que ao passarmos a linha de corte, apenas os objetos selecionados foram cortados. Agora vamos ver em 3D. Vou selecionar alguns dos objetos. E agora,
com a linha de corte sendo desenhada e mudando para uma vista 3D. Apenas os objetos selecionados foram cortados. Nosso último item da categoria de melhorias de eficiência é sobre criar, visualizar e modificar. E nosso primeiro recurso vai mostrar exatamente isso. Você não precisa mais obrigatoriamente usar a janela Organização para criar classes e camadas. Agora você pode fazer isso diretamente na paleta Info de objetos. Criar uma nova classe, uma nova camada ou até mesmo uma nova folha. Esta funcionalidade também está disponível na lista de classes e camadas e em diversos outros lugares no Vectorworks 2014, acelerando seu fluxo de trabalho de desenho e modelagem. O próximo item envolve o recorte de imagens. Sim, na versão 2014, imagens importadas podem ser recortadas. Vamos ver como funciona. Recentemente eu precisei criar uma prancha de apresentação, mas este elemento aqui precisava de uma edição antes de poder ser colocado em primeiro plano. Vamos ver o que fiz. O processo foi relativamente simples. Primeiro, eu importei a imagem PNG. Note como a imagem possui um fundo preto, que para o meu uso precisava ser removido. Vou aproximar e clicar com o botão direito na imagem e selecionar no menu contextual a opção Editar Recorte, assim como nos viewports. Agora eu vou simplesmente desenhar um elemento poligonal ao redor do que desejo manter da imagem. Quando terminar, simplesmente saio do modo edição e voilá, o fundo se foi. E tudo feito completamente dentro do Vectorworks. E finalmente, para manter o arquivo que possui suas imagens recortadas mais leve, você pode clicar neste botão que irá automaticamente descartar a parte da imagem fora do recorte. Nós sabemos que todo usuário Vectorworks, em algum momento, precisa apresentar o seu trabalho. Tipicamente, se você está apresentando documentos ou apresentações de projetos arquitetônicos, isso é feito em camadas de folha, e as vistas do seu projeto são baseadas em viewports. Digamos por um momento que você está explorando a possibilidade de mover um pequeno e simples objeto, tal como uma tomada elétrica em uma cozinha. Todos os seus viewports ficarão desatualizados e as bordas tracejadas vermelhas indicam que seus viewports devem ser atualizados. Uma rápida solução para isso: clique o novo botão de preferência e todas as suas bordas de desatualização desaparecerão, permitindo que você continue com sua apresentação. Há alguns anos, nós introduzimos uma nova ferramenta chamada Selecionar Similares, ou mais conhecida como Varinha Mágica, que acaba de ganhar uma nova atualização. Dentro de suas preferências, você notará um novo modo de filtragem, por plano. Vou explicar como isso pode ajudá-lo. Estas imagens são provavelmente objetos de tela. Ao invés de selecioná-los um por um, eu posso selecionar apenas os objetos que possuem o mesmo plano de aplicação, e então ajustar seus atributos de plano para camada. Um processo muito simples que vai ajudar a otimizar seu trabalho. Os últimos recursos relacionam-se ao controle de polígonos. Nós fizemos duas mudanças significativas na maneira como você usa e interage com geometrias poligonais: polilinhas, polígonos, curvas NURBS e mais. Primeiro, você possui agora controle preciso sobre a localização de cada vértice de um polígono. Simplesmente clique com o botão direito em qualquer vértice para poder acessar os dados do vértice na paleta Info de objetos, onde você pode controlar sua localização tanto no plano 2D como no espaço 3D, e então posicioná-lo exatamente onde você desejar. Outra solicitação era a possibilidade de suavizar ou simplificar geometrias importadas. Nós fizemos isto, e mais. Vamos dar uma olhada. Existem dois métodos para suavizar geometrias: desvio máximo e distância mínima. Um dos dois dará o controle que você precisa para limpar ou modificar seus polígonos. Isto é particularmente útil com modelos digitais de terrenos. Não raramente, as curvas de níveis de terrenos possuem vértices demais, que agora podem ser rapidamente limpas e suavizadas. Neste segmento, nós agrupamos algumas novidades e melhorias que chamamos maior interoperabilidade de arquivos. Vamos ver. A primeira envolve o referenciamento de arquivos DXF, DWG e DWF externos. O Vectorworks agora pode referenciar diretamente arquivos DXF, DWG
e DWF. Isso significa que ao invés de importar esses arquivos para os seus projetos ou usar arquivos ponte, você pode escolher referenciar os arquivos no seu projeto. Vamos ver como isso é feito. Vamos começar com alguns arquivos para exemplificar como o referenciamento direto funciona. Digamos que eu possua um desenho mecânico 2D criado em outro aplicativo CAD e eu posso trazê-lo para dentro do meu projeto no Vectorworks. Agora, dentro do meu modelo BIM principal no Vectorworks, vamos executar o comando importar. Mas preste atenção a esta pequena caixa de seleção. Ela torna o referenciamento direto possível. Agora nós temos o 2D da referência da proposta de ventilação sendo mostrada no lugar certo do projeto. Como sempre, atualizações e alterações irão ocorrer. Neste caso, a proposta externa evoluiu para um modelo 3D. Nós rodaremos o mesmo processo e uma vez que as mudanças são definidas, vou substituir o arquivo DWG original pelo novo. E agora de volta para o nosso projeto Vectorworks, ao abrir a janela de organização e clicar na tab Preferências, você notará que nossas referências estão desatualizadas. Ao clicar no botão Atualizar, nossa proposta anterior agora é atualizada. Esse fluxo direto é um imenso passo para aqueles que precisam garantir a colaboração entre membros de um projeto. O próximo recurso envolve a exportação de tipos de linhas complexas. No ano anterior, no Vectorworks 2013, nós introduzimos os tipos de linhas. Agora, no Vectorworks 2014, esses tipos de linhas podem ser exportados para o formato DWG, como verdadeiros tipos de linha DXF DWG. Simplesmente deselecione a opção Tipos de linha complexos como blocos na janela de diálogo de exportação DWG para garantir esta exportação. Com esta opção desselecionada, o Vectorworks irá gerar os arquivos SHX apropriados que serão exportados juntos com o arquivo DWG após sua exportação. O próximo recurso é o suporte de cores verdadeiras nomeadas. O Vectorworks 2014 agora inclui suporte à nomeação de cores verdadeiras tanto na importação como na exportação de arquivos DWG. Quaisquer cores nomeadas existentes no DWG durante a importação serão importadas como cores nomeadas no Vectorworks. Isso ocorrerá automaticamente nas importações. Nas exportações, a opção Usar cores verdadeiras deve estar ativa para que estas cores nomeadas sejam exportadas corretamente. O próximo item é o comando Publicar. Nos estágios finais de um projeto, não importa qual sua área de trabalho, você terá que publicar conjuntos de desenhos para clientes e colaboradores. Assim, criamos o comando Publicar. Esta nova opção lhe permite produzir conjuntos personalizados de documentos do seu projeto nos mais diferentes formatos a partir de uma mesma janela de diálogo. Ao usar o comando Publicar, você pode escolher folhas, vistas salvas ou até mesmo um outro arquivo Vectorworks, assim como formatos de exportação incluindo PDF, DWG, DWF ou imprimir diretamente. Isso significa que a partir de um único comando, você pode definir ou mesmo salvar um conjunto de documentos a serem produzidos. Então clique OK e volte para o seu trabalho deixando o Vectorworks produzir seus documentos nos diferentes formatos solicitados para o local especificado. E por último, vamos falar sobre exportação Parasolid e 3ds. Para aqueles que precisam exportar seus arquivos no formato Parasolid XT e formato 3ds, nós temos uma nova opção. Em versões anteriores, somente a camada ativa era exportada nestes formatos. Agora, na versão 2014, você pode exportar todos os objetos visíveis de todas as camadas. Simplesmente selecione a opção desejada. Simples assim. O script no Vectorworks, com a linguagem VectorScript, é um recurso que muitos de nossos usuários vêm utilizando para gerar plugins personalizados. Entretanto, com o objetivo de oferecer um universo mais amplo para gerar scripts personalizados, agora você pode utilizar a linguagem de script Python 3 e suas milhares de bibliotecas para a geração mais eficiente de scripts no Vectorworks. Python é conhecida como uma linguagem moderna e popular para script, com uma ampla base de estudantes, acadêmicos e profissionais por todo o mundo que aprenderam a programar com esta linguagem acessível, fácil e open source. Imagine se você pudesse desenvolver projetos de pesquisa em sua escola, desenvolver ferramentas e tirar vantagens dos recursos de seu sistema operacional.
conectar seus desenhos georreferenciados com serviços de mapa na web, explorar os limites de seu fluxo de trabalho incorporando recursos online. Conecte dinamicamente a partir da nuvem dados IFC em seus modelos BIM. Execute tarefas automáticas, tais como notificações por e-mail, ou crie suas próprias ferramentas e comandos personalizados. As possibilidades são ilimitadas. Aqui está uma nova ferramenta adicionada ao repertório do RenderWorks. O Shader Bricks permite a você criar representações reais de materiais como tijolos aparentes, cerâmicas e outros. Apesar deste recurso existir em versões anteriores, agora você pode adicionar uma segunda textura de tijolos, assim como controlar quando e onde irá aparecer separada da textura principal. E não apenas isso, agora você também tem controle total do tamanho e aparência dos rejuntes. Você pode selecionar uma combinação de texturas e cores para o preenchimento. Ao alternar faixas horizontais e verticais ou aplicar um visual randômico, você economiza horas em seu fluxo de trabalho evitando a modelagem de cada parte de sua parede ou piso. Essa mudança também permite a você utilizar fotos de tijolos reais e então criar uma textura bem mais real de tijolos que irá combinar com as paredes de seu projeto. Finalmente, aqui está um exemplo de muitas das texturas de tijolos e revestimentos cerâmicos que acompanham o Vectorworks 2014. Agora é possível aplicar mapas de deslocamento em texturas do RenderWorks. Apesar de à primeira vista poder parecer similar ao já existente mapa de relevo, o mapa de deslocamento na realidade altera a geometria da superfície, gerando efeitos mais reais. Isso fica mais claro quando observamos o relevo projetar sombras na superfície, permitindo a você criar texturas bastante detalhadas que podem ser aplicadas em diferentes tipos de elementos do seu projeto. Este tipo de shader pode melhorar o aspecto geral de apresentações que contêm cerâmicas, tijolos, pedras, tapetes e muito mais. Os mapas de deslocamento não apenas permitem simular diferentes revestimentos, como também reproduzir fachadas completas de edificações, mantendo a geometria base a mais simples possível. E não vamos esquecer de mencionar o que há de novo para os membros do Vectorworks Service Select. Para começar, em muitos casos, você verá que não há necessidade de criar modelos 3D desde o início. Nós temos novos conteúdos para você. Desde uma grande variedade de seções e detalhamento de paredes, para você alterar até diversas novas texturas da Airway e muitos novos estilos de mobiliários prontos para usar. Nós também incluímos uma grande quantidade de vídeos com tutoriais técnicos e dicas e truques de uso com foco em itens como organização do desenho, georreferenciamento, técnicas de iluminação, gerenciadores de projeto, planilhas, técnicas de documentação e muito mais. Assim, para esta nova versão, nós o convidamos a capturar o balanceamento perfeito entre design e tecnologia com o Vectorworks 2014.